esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, hoje o Senhor nos fala sobre o nosso discipulado. O nosso discipulado, que se escandaliza. Vai passando o tempo, vai passando os anos, vai passando as décadas, para quem vai vivendo, e a gente começa a fazer toda uma comparação. Ah, mas isso é coisa do passado, quem é que vai viver isso hoje? Isso que Jesus falou foi uma coisa da época dele, quem é que vive hoje? Ah, isso não é para todo mundo não, isso aí é apenas para aqueles que são chamados a ser santos. Olha que loucura, sendo que todos nós fomos chamados para ser santos. Então, nós discípulos de Cristo, porque somos batizados, na maioria das vezes nós nos escandalizamos com aquilo que Ele fala, com aquilo que Ele deixou como vida, para viver a vida de Cristo. Não é fácil, na maioria das vezes nos escandaliza, na maioria das vezes escandaliza a mim, escandaliza você, e a gente escolhe: olha, eu vou seguir Jesus, vou seguir a sua palavra, nisso e nisso. Agora, essas outras passagens que ele diz, que ele falou, que ele colocou como norma para levar a vida, isso aí foi coisas de uma época passada. E eu acredito que Deus, sendo Ele misericordioso, Ele não vai nem levar em consideração isso que eu vivo, isso que eu acredito, isso que eu contribuo, isso que eu também já fiz. Então, nós também ficamos escandalizados. Só que, irmãos, na verdade,
nós deveríamos parar e ficar escandalizados com nós mesmos. Vocês viram o que o Jesus falou? A carne não serve para nada. Tradução bíblica, carne, o que é? Eu do meu jeito, eu pensando com a minha psicologia toda quebrada. Na verdade, a minha psicologia é quebrada. Todos os meus afetos são quebrados, são inconstantes. Como falamos, oremos hoje na missa. Senhor, nós que andamos na instabilidade deste mundo. Por que desse mundo? O mundo que está dentro de mim é instável. Hoje eu acordo cantando, glorificando, amanhã eu acordo murcho. Hoje eu tenho coragem de dizer para uma pessoa que é bacana para mim: meu, estou super feliz, gosto demais de você. Daqui a pouco, ou amanhã ou depois, eu vou falar: caramba, não me enche o saco, você me irrita. Nós somos inconstantes. Nós deveríamos nos escandalizar com as nossas atitudes, com o nosso mundinho, com a nossa instabilidade. O homem que vive em si, para si, na sua medida, nós somos instáveis. Hoje a gente se apaixona por aquela pessoa, casa com ela. Quantas vezes acontece que eu não aguento mais aquela pessoa com quem eu disse tantas vezes: eu te amo, eu não vivo sem você. Coloquei músicas de Lionel Richie para dançar com você, sonhava com você. Quando eu via aquela novela, ao invés de imaginar aquele ator, eu imaginava você. Olha como nós somos inconstantes. Daqui a pouco a gente não quer nem mais ver essa pessoa na frente, e às vezes queremos ver outra. Então, escândalo é na verdade a nossa natureza caída, a minha natureza, a minha carne, que pensa só em mim. Então a grande pergunta de hoje, que o Senhor Ele coloca para nós: a quem quereis seguir? A ti, a você, onde você criou, em você, por você, do teu jeito, o teu ídolo, os teus deuses, que é da sua maneira, ou você quer servir o único Deus Todo-Poderoso? Veja que a primeira leitura, Josué está falando isso. Eu e minha casa, ele já fala, ele e aqueles que seguem Cristo, queremos servir a Deus. E vós? E vocês lembram aquela passagem de Elias, o grande profeta, que ele vai lá no Monte Carmelo, reúne todo o povo de Israel, e ele faz a mesma queixa: olha, vós estáis caminhando conforme o coração de vocês, e não no Espírito do Senhor. Vós servis a Baal. A Baal, o que é? Ele é um espírito que leva a prosperidade para a pessoa própria. Então, é um espírito do demônio que tem o nome Baal, chamado demônio da prosperidade. Então Elias reuniu todo o povo de Deus e falou: olha, a quem vós quereis servir? Ao único Deus trino. Agora estou trazendo para o Novo Testamento: Deus trino, ou Baal, ou o teu coração? Bom, ali, vocês lembram aquela cena depois que ele pede para que você faça por você um pedido para que venha fogo do céu, e não vem, não acontece nada. A carne não serve para nada, a carne não serve para nada. E ali Elias, a pedido de Deus, mostra isso. Quem segue os seus desejos não tem força nenhuma. Agora, quando ele pede o fogo, que é o Espírito Santo, o fogo, as labaredas queimam, modificam, transformam. E aí quando o povo vê que realmente é o fogo do Espírito Santo, eles dizem: nós queremos servir a Deus, o único e verdadeiro. Então, irmãos, a nossa carne deveria nos escandalizar, porque nós somos inconstantes. A gente escuta uma conversa sobre a pandemia dos médicos, a gente fala: tá vendo, não é assim.
De repente vem um colega seu um pouquinho mais íntimo e vai falar agora: mas está acontecendo isso. Aí você fala: é mesmo, né? Veja, nós não temos nem uma convicção de onde eu devo ir em relação a essa pandemia. Então você vai confiar em você? Você consegue confiar realmente nas tuas atitudes, nos teus sentimentos? Os nossos sentimentos nos traem. Então, irmãos, o que deveria nos escandalizar, repito, é eu viver confiando em mim. É isso que eu deveria me escandalizar. Porque hoje, se a minha mãe me chama a atenção, eu fico com raiva dela. Mas quando ela faz o que eu quero, o que eu penso, eu falo: mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Você continua sem se escandalizar com você? Nós somos inconstantes. Nós somos capazes de trair um colega onde a gente trabalha, por miudezas. A gente é capaz de falar mal de um irmão e colocar a vida dele no meio de vergonhas na sociedade, e depois a gente fala: mas eu falei porque... Veja, nós temos que se escandalizar com a gente. Por isso que Jesus disse... Você sabe o contexto porque Jesus falou hoje? Estás escandalizado. Olha para quem ele falou: para os discípulos dele, os que seguiam ele. Quantas vezes na nossa igreja a gente vê tantas pessoas que trabalharam dentro de um templo, por exemplo, como esse, que louvava a Deus, que davam palestras, que servia a Deus, e depois se escandalizaram e partiram daqui, por miudezas. Então os próprios discípulos estavam escandalizados, porque alguns versículos atrás, João capítulo 6 está dizendo o seguinte: que Jesus disse isto: eu sou o pão verdadeiro, eu sou o pão da vida, quem come minha carne, olha o escândalo, quem bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, não morrerá jamais quem come o meu pão. Agora, quem come o pão do mundo, esse morre. Jesus falou. O que é o pão do mundo? O que é o pão do mundo? O pão do mundo é tudo o que me leva a na minha carne, sustentar meus prazeres, ou no sexo, ou na vida de afetividade, ou na vida econômica, ou na amizade, ou do jeito que eu quero falar, do jeito que eu quero me vestir, do jeito que eu quero viver. Esse é o pão do mundo. E Jesus fala: esse é ilusão, e esse mata, esse não leva a vida eterna, esse já tem um destino já total e preparado, o inferno. Então veja, eles se escandalizaram porque Jesus disse que Ele é o alimento verdadeiro, que alimenta, que leva para a vida eterna, que não engana. Você sabe outro momento que escandalizou os discípulos de Jesus? Hoje nós estamos ouvindo Jesus falar sobre o casamento, né? Paulo falou sobre o casamento, e ele usa uma palavra de Cristo: o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, de modo que se torna uma só carne, ok? E o que Deus uniu, o homem não separe. Aí tem outro episódio que Jesus continua, porque vão falar: mas então por que Moisés permitiu uma carta de divórcio? Aí Jesus vai falar: por causa da dureza de coração. E aí Jesus ainda continua: a dureza do quê? Da carne, porque a carne não tem valor nenhum. Então a carne é o coração em si mesmo, onde o seu ídolo é você, os baals da prosperidade. Eu preciso ser feliz. Então por causa disso Moisés permitiu uma carta de divórcio, mas não era assim.
E aí Jesus ainda vai dizer: se um homem casado, uma mulher casada, ela olhou para uma outra pessoa e desejou ela afetivamente, genitalmente, sem ter tido um caso 100% da coisa, só olhou e desejou, já cometeu adultério. Sabe o que aconteceu com os discípulos que seguiam Jesus? Disseram a mesma, murmuraram do mesmo jeito. Mas quem é que aguenta viver isso? Quem? Aí Jesus respondeu: para os homens, ou seja, para aqueles que vivem pela carne, é a mesma coisa. Pelos seus próprios afetos, sem o Espírito Santo, impossível. Mas para Deus tudo é possível. Então, quando Jesus fala que Ele é o pão, quando Jesus diz que o que Deus uniu o homem nos separe, é motivo de escândalo. Jesus vai falar que Ele dá vida, só Ele pode tirar. O aborto, tem muitos discípulos que são a favor do aborto, mas muitos. É escândalo. Veja, quem que nós deveríamos sentir escândalo? Deveríamos, de nós. Porque nós somos como a lua minguante, que ora está cheia, ora está luminosa, que nem ontem estava tão linda a lua, ora está fininha. Nós somos inconstantes. Só que nós teimamos em dizer que o que me escandaliza é um filho gastar o seu tempo lendo a Bíblia. Imagina umas jovenzinhas como essas aqui, gastar boa parte da vida delas lendo Cristo Jesus e querendo viver santidade. É escândalo para o mundo. Imagina um casal casado na igreja, porque o detalhe tem que ser casado na igreja para ser modelo. Como exemplo, se ele vive no seu matrimônio a fidelidade, e a pessoa se esforça, porque não é fácil viver a rotina de um casamento com o passar dos anos. Se esforça para não viver o adultério, se esforça para não ficar com os olhos soltos por aí, reza, veja, e quando dá esse testemunho, é escândalo nos salões de beleza, quando fala: eu e meu esposo, a gente vive um para o outro, eu não saio com nenhum outro homem não. Ah, você não acha bonito aquele homem lá? Eu nem sei de quem você está falando. O que eu acho bonito é meu esposo. Pronto, acabou. Larga-mão de ser boba. Veja, tudo é escândalo. Tudo que vem da fidelidade à verdade que é Cristo, escandaliza. Um padre, um bispo querer ser santo, escandaliza. Por quê? Padre, não é bem assim. O senhor tem direito de fazer um pouquinho essas coisas. O senhor tem direito de extrapolar um pouquinho. O senhor tem direito de ter uma vaidade, uma outra assim, assim, assim. Ô padre, sai um pouco. Ô padre, não sei o que. Veja, escandaliza os discípulos. Escandaliza. E Jesus, ele vai repetir como um eco. Sabe aquela coisa do eco? Isso vos escandaliza? Ser santo? Viver no Espírito? Quando ele falou que Ele é o pão da vida, Ele está querendo dizer: eu darei o Espírito a você, eu darei a minha carne, eu darei meu sangue. Onde? Aqui, pelo sacramento eucarístico, a gente recebe, nós recebemos, você recebe toda vez aqui o Espírito Santo. É a comida da alma, é a comida para andar sobre o mar dessa vida. É a luz para iluminar as trevas que a gente vive. Aqui está a comida verdadeira. Essa é a comida. O Espírito Santo que Cristo nos dá. O Senhor nos deu. Olha só que coisa linda. De uma maneira remota nos deu na cruz. Ali, os grandes santos da igreja já diziam, presta atenção. Ali houve uma antecedência do Pentecostes na cruz, quando Jesus morre e inclina a cabeça. Quem é que estava ali embaixo? Entre todo aquele povo que estava vendo, soldados e tudo mais, quem eram os personagens ali embaixo da cruz? Quem estavam lá? A mãe, a mulher do Apocalipse, a mãe de Jesus, João, o evangelista,
e Santa Maria Madalena, apoiada em Nossa Senhora as duas. Quando Jesus disse para Nossa Senhora assim, olha só, lá no primeiro milagre dele nas bodas de Caná, lá, lembra, vamos? A mãezinha chega, filho, acabou o vinho do casamento deles. Jesus coloca ela no lugar dela. Ei, mulher, o que tem a ver a ti comigo? O meu tempo ainda não chegou. Veja, Nossa Senhora aprendeu. Ela também estava aprendendo com o filho a não ser mãe biológica só dele. Jesus já estava ensinando tudo ali. Ainda não, o que tem a ver comigo? O que tem a ver comigo? Olha, Jesus, se coloca no teu lugar, tu és criatura, eu estou te ensinando. Falou para a mãe. Mas ele disse uma coisa que Maria, porque ela é de M maiúsculo mesmo, tem que ser mulher de Deus para fazer isso. Ainda não chegou a minha hora. Pois é, realmente não tinha. Qual foi a hora de Jesus? Aqui ó, Pai, agora chegou a hora. Eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Essa é a hora. E quem estava lá? Maria. Antes da hora ela estava, e na hora ela estava também. E nesse momento, quando Jesus diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele inclinou a cabeça, e ali os grandes santos da igreja diz, essa inclinação, mostra Jesus lá, essa inclinação da cabecinha do Senhor, com a boca entreaberta, é como que ele soprasse o Espírito sobre a igreja dele. Qual era a igreja dele? Sua mãe e o discípulo. Mulher, eis aí o teu filho. Filho ali representa toda a igreja. Então quando ele inclina a cabeça, como se ele estivesse inclinando sobre a mãe e o discípulo. E ali já foi uma prévia daquilo que depois, mais tarde, 50 dias depois, ele derramaria ali onde estava a mãe, com os discípulos todos reunidos no cenáculo, como se ele estivesse ali no alto da cruz, debruçando a cabeça dele, e de dentro dele, derramando o Espírito sobre a igreja. Pois é, ele é o pão da vida. Ele dá o Espírito Santo. E quem vive pela sua carne, morre eternamente. Mas quem deixa o Espírito de Cristo ir conduzindo, viverá eternamente. Como Maria fez. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Então, irmãos, primeiro, desconfie de você. Você por você mesmo, você é instável. Você hoje gosta, amanhã você não gosta mais. Hoje você é fiel, amanhã você é infiel. Nós somos instáveis. Nós deveríamos nos escandalizar com aquilo que o demônio fez com a gente. Nós buscamos o nosso próprio prazer. Isso é escândalo. E Jesus veio trazer de novo a vida perdida com Deus. A vida perdida com Deus. A sensibilidade de amar como Ele ama, não como eu amo. O meu amor já foi explicado no começo da homilia. Ele é escandaloso. Eu sou capaz de falar para uma mulher, eu te amo, e falo para uma prostituta, eu te amo também. Veja, é uma maneira figurada para dizer. Eu falo para minha esposa e para os meus filhos, eu te amo. Mas quando eu tenho uma amante lá fora, eu traio a minha esposa e os filhos que Deus me confiou. Escândalo. Isso é escândalo. Então, irmãos, Deus é a perfeição. Por isso que Ele pega uma criancinha e vai dizer: olha, quem tiver um coração, seja a idade que for, padre, leigos, bispos, papa, casados, solteiros, jovens,
como de uma criança. O que a criança tem que Jesus chama tanta atenção? A criança acredita plenamente sempre, apesar dela trazer também a inclinação ao pecado, mas a criança, ela se joga. A criança, se você fala para ela, olha, o Papai Noel vai aparecer ali agora, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pois a mãe falou, a criança sai correndo para ver o Papai Noel. Oxalá nós escandalizados com a gente, começasse a buscar a Deus por esta fé. Eu creio, Deus está. Eu creio, já sou vitorioso. Eu vou me largar nas mãos do meu Senhor. Tenho certeza pela minha fé. Eu ainda não cheguei lá, mas eu tenho certeza da minha vitória. Olha a criança aí. Olha o coração como de uma criança aí. Vou fazer uma cirurgia. Estou confiante, sem medo. Por quê? Porque quem me espera lá é Jesus. Quem está lá é Maria. A minha vida já está guardada no meu Senhor. Não tenho medo. Veja, é como uma mãe e um pai fala: filho, não tenha medo não, pai, o pai está aqui, viu? A criança acredita. Que pena, a gente vai diminuindo, né? Vai aumentando a idade, vai diminuindo a fé. Tem catequese e vai diminuindo a fé. Aí fica adultinho, entre aspas, fala assim: Jesus está aqui. Duvido, por que não curou meu irmão? Ah, não sei o que está aqui, duvido. Já não acredita mais em nada. Ah, por que ele por que ele não preservou a minha mãe? Por que essa pandemia não acaba? Por que eu não arrumo emprego? Por que aquela pessoa me traiu? Por que existe adultério? Porque tem gente que mora na rua aí. Veja, quando é criança, acredita. Se você assusta uma criança, ela se encolhe, ela não reage. Dá uma buzinada no trânsito para você ver. O que acontece? Hoje as mulheres viraram mesmo leoa. Vem para cima de você. Comigo é mulher, né? Mulher para comigo é uma coisa assim. Os acidentes da minha vida é com as mulheres no trânsito. Eu não sei o que acontece. Raríssimas exceções. Parágrafo à parte. Voltemos. Veja, todo mundo é agressivo. Hoje todo mundo é destemido. Um jovenzinho é destemido. Uma mulher hoje não tem medo de nada. De nada. Por quê? Porque nós ficamos com o coração endurecido. E a gente se escandaliza daquilo que fala: olha, reza, vamos orar. Gasta o teu tempo no Senhor. Isso é loucura. Isso é besteira. Isso é besteira. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha só. O mundo aí fora, ele é preparado para a nossa carne. Você sabe o que é carne? O padre já falou. Para que me dê sensações, para que me dê prazeres, para que me dê orgulho de mim mesmo, para que me dê alegria minha. Veja, é tudo feito, é um bordado feito o tempo todo. E embaixo tem uma assinatura. Você já sabe de quem que é, né? Tem uma assinatura de tudo que o mundo prepara, como consumismo, como moda, como uma família, um modelo de família de hoje, tá? Tem uma assinatura embaixo. Como um jovem tem que viver hoje, tem assinatura embaixo, lá fora, no mundo. E como é sedutor, porque a maioria dos jovens querem viver segundo a carne. É atraente, é envolvente. Por que é envolvente? Porque a maioria dos jovens são bonitos, vivem. E aí eu me sinto fora de moda, eu me sinto fora do círculo de amizade. Aí eu entro em depressão, aí eu tenho que me envolver com aquilo. Pronto. Então veja, a comida do mundo é o que o mundo dá. E Jesus vem e fala: eu sou a comida verdadeira, eu sou a bebida verdadeira. E se escandaliza. Quem é que quer seguir Jesus hoje? E olha, Jesus disse no Evangelho hoje, presta atenção:
Jesus fazia a leitura do coração, né? Ele é Deus. E entre vós, alguns não têm fé. Vamos trazer para hoje. E ainda piora. E haverá aquele que é o diabo. Você sabe de quem Jesus estava falando, né? Você sabe de quem Jesus estava falando? Sabe? E existe aquele que é o diabo. De quem que Jesus estava falando? De quem? Pode falar, gente. Vocês estão com medo de falar? Não tenha medo, não. Tenha medo de pecar. Medo de errar, tentar. Não tenha medo, não. Do que ele estava falando? De quem? Judas. Isso. Traduz para o hoje. Traduz o diabo. Toda vez que eu não concordo com a pureza da castidade, da genitalidade, e eu começo a fazer meu grupo dizendo, isso aí é retrógrado da igreja. Quem é o diabo? Eu sou o diabo. Diabolos no grego significa aquele que divide. Então, quantos discípulos católicos dividem? O Padre Marcos tem aquele jeitão dele, mas não escuta tudo que o Padre Marcos fala não, viu, Tati? Escuta só uma partezinha. Agora quando ele começa a chegar com aquelas conversas que fala de ser santo e tal, olha quem divide aí. Quem é que divide? O diabo. E se Judas não foi alguém que Deus escolheu também? Claro que foi. Estava lá no meio deles, andando e dizendo, Senhor, Senhor, Senhor. E vós também quereis ficar aqui comigo? Olha isso. Jesus está dizendo o seguinte: quem é diabo não vai ficar comigo, porque Jesus é a própria fidelidade do Pai. E quando Ele chama os discípulos, Ele chama discípulos para ser fiéis. Fiéis a quem? Não a si, fiéis a Deus. A Deus, a Ele. Quantas vezes a gente se machuca dentro da própria igreja? Eu já dei um exemplo, hoje daria um segundo. Dentro da nossa própria igreja tem diabo, e que às vezes fica sentado no banco, ou então está servindo como pastoral no meio de nós, e divide, coloca dúvida, coloca intriga no meio de nós. Irmãos, a quem quereis servir? A quem quereis servir? Jesus é a verdade e a vida. Como se descobre ela? Todas as vezes que a gente já celebrou aqui, eu fazendo o caminho com Cristo e morrendo para mim, eu vou descobrir a grandeza que é Deus. Eu troco tudo. Eu vou ver o quanto tudo é Deus. Tudo é Deus. Ele é tudo. Não o mundo. Caminharei no mundo enquanto Ele permitir. Caminharei. Caminharei, beleza. Mas não sou daqui. Eu não. Quem quer servir Jesus não é amigo do mundo. Casais, jovens, padres, idosos. Quem quer servir Jesus defende a vida, defende a pureza, educa os filhos na fé desde pequenininho. Esses são os amigos de Deus. Veja, irmãos, o Senhor hoje Ele está falando: escandalizei sim, em outras palavras, com os vossos próprios procedimentos, porque vós buscais apenas as vossas riquezas, os vossos prazeres, aquilo que o teu coração quer. Senão Jesus veio perder tempo aqui, irmãos. Ele veio nos ensinar a viver agora com o pão da vida, que é o Espírito Santo. É onde Deus criou todo o homem, a imagem e semelhança dele. O Pai ia olhando para o Filho e foi criando o homem. Como? Com o Espírito Santo. Aí
a mulher se deixou envolver pelo pão do mundo, que o diabo falou. Ela comeu o pão do mundo, o querer dela. E o que aconteceu? Ela começou a andar sem Deus. Ela começou a usar o seu próprio impulso da carne. E Jesus, ele é categórico. Categórico. Olha aqui. Olha aqui. O Espírito é que dá vida. Olha, grava isso. O Espírito é o que dá vida. É que dá vida. A carne, você já entendeu o que é carne? É você por você. Não adianta nada. Não adianta nada. A carne não adianta nada. Por isso que muitas vezes a gente está rezando, e da maneira que você está pedindo para você, pensando só em você, você ficou assustadinho, assustadinha, pensou só em você, mas você ainda não está com Cristo. Por isso que muitas vezes tem um silêncio de Deus, Deus não fala nada para você. Por quê? Você vai procurar Deus pela carne. Leia as cartas de Tiago. Não desse Tiago. Você tem alguma carta, Tiago? Não? A carta de São Tiago. Leia lá. Ele fala assim: vós pedis as orações, vós estáis rezando na missa, sim, mas pede e não recebe. Olha o que Tiago fala, São Tiago. Por quê? Pede e não recebe. Aí ele vai entrar de novo no que Jesus falou. Tudo é no Espírito. Porque pedis pela carne. O que é pedir pela carne? O que é pedir pela carne? Sem colocar Deus. Eu não quero saber o que Deus quer, eu quero. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem problemático. Uma mãe que pede pela libertação do filho. Aí ela vem buscar em Deus, e ela fala: mas meu filho está dando muito trabalho assim, muito trabalho. Então, Senhor, liberta as drogas na vida desse meu filho aí, liberta, Senhor, liberta, porque está dando muito trabalho para ela, veja. Mas ela não é uma pessoa que reza, ela não busca Deus por prazer, ela não reconhece Deus como tudo, mas ela é discípula. Aí o filho vem, está trazendo uma desordem em casa. Aí ela pede, e o filho continua nas drogas, e pior ainda, pior. Aí essa mulher fala assim: está vendo? Deus não existe. Não é que Deus não existe, Deus não existe em você. Tiago está dizendo: o que tu pedes com interesse. Quando a gente procura Deus, no caminho que eu vou fazendo, quando eu procurá-lo, desinteressado de mim, mas interessado nele, por ele e com ele, aí toda a minha oração, ela tem uma resposta de Deus. Toda. Por isso que Jesus, eu gosto de falar, ele ficou tão surpreso quando aquele leproso caiu de joelhos no chão e falou exatamente isso. Aí que está a chave. A chavinha está na palavrinha que o leprosinho falou. Senhor, olha. Deus, lembra? Senhor traduzido de grego para o latim, Deus, Kyrios, Senhor é Deus. Senhor, olha a chavinha aí, se queres, a tua vontade, igualzinho Maria, Nossa Senhora, mesma coisa, é o mesmo sentido. Se queres, eu sei que tu podes me curar. Quer dizer, ele colocou assim, eu te reconheço, eu sei que tu és Deus. Se tu não me curar, tu continuarás sendo Deus. Ele disse isso nas entrelinhas. Presta atenção, irmãos. Quando eu falo se queres, eu chamo ele de Deus, o que eu estou reconhecendo? Eu vim aqui, se o Senhor quiser me dar a graça de ser curado, glórias a ti. Se o Senhor, que é Deus, entender na minha vida que sou criado por ti, que não é para eu ser curado, glórias. E foi isso que ele falou, foi isso que ele disse. Aí Deus gostou da oração dele e disse: eu quero, para mostrar hoje para mim e para você como é que nós temos que pedir.
Senhor, se queres para mim, realize, mas faça a tua vontade. Veja, isso é se derramar em Deus. Quando a gente fala, o que é se derramar no Senhor? É quando eu saio de mim e começo a colocar Ele na saúde de alguém que eu estou pedindo. Eu ponho Ele. Senhor, tu sabes tudo de mim, mas o Senhor é quem sabe. O Senhor é quem sabe, né? Tu sabes tudo de mim, mas agora eu quero colocar o Senhor, Kyrios, sobre a pessoa que está internada. Deus já sabe o que você quer. Agora coloca Ele, se derrama nele. Senhor, agora o que me importa é a tua vontade, a minha. Depois o Senhor vai dar um jeito em mim. Depois o Senhor dá um jeito em você. Você vai chorar, você vai ficar abatido ou não, mas Deus vai te acalmar, porque Ele é o Consolador. Então deixa Ele, abandona nele e confia, que nem criancinha, confia. Ah, morreu, continua confiando. Veja, por quê? Porque não foi a tua vontade, você colocou Ele na frente, Ele permitiu que o ente querido fosse embora. Você vai chorar? Vai. Você vai sentir saudade? Demais. Primeiro ano é horrível, mas você faz isso como uma criança que ouviu Ele falar: não tenhas medo, porque eu estou com você. Pois é, então Deus está comigo, eu continuo confiando. É esse Deus aí, ó. É esse Deus que a gente está pregando para vocês. Não é a tua prosperidade de Baal, não é o teu jeito. Porque se você for confiar em Deus do teu jeito, você é um ateu. Na verdade você não confia no Senhor, você confia em você. Irmão, nós temos que ouvir isso de verdade. Se escandalize com você. Aprenda a colocar eu sou uma bênção para Deus, mas eu em mim mesmo, pelos meus modos, não sirvo para nada. Pensa sempre assim, como mulher, como menininha, como homem. Eu só sirvo quando eu deixar Deus ser o meu Senhor, porque tudo muda em mim. Aí sim eu saberei quem eu sou. Eu ainda não sei, a maioria de nós aqui, nós não sabemos quem nós somos. Por quê? A inconstância. Hoje você ri, amanhã se chora. Hoje você beija, daqui a pouco você está cuspindo. Hoje você abre, daqui a pouco você vai, não vou abrir mais não. Santinho. Mas daqui a pouco abre de novo. Pois é. Entendeu? É isso que o Senhor está querendo quebrar na gente. Esse homem velho, essa carne que nada serve. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Porque eu quero esta casa aqui, Senhor, por mais teimosa, por mais que eu já me tornei diabo também. Quantas vezes eu me tornei diabo, porque eu também fui contra a tua palavra e enxertei outros irmãos a também não viver a santidade. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Por isso que a gente pede perdão a Deus na confissão. Senhor, eu incitei o irmão a pecar. Eu incitei o irmão a ser um alcoólatra. Eu incitei aquela menina, aquele rapaz a buscar o aborto com a namorada dele. Eu também incitei, como batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu incitei a minha colega lá no salão de cabeleireiro, que ela deveria sair com aquele cara, sem ser casado, mesmo que sem ser casado ou casada. Eu incitei ela ficar olhando para o cara que ficava paquerando ela lá no apartamento. Diabo! Jesus disse isso. E entre nós tem o diabo. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu não sei nada. Isso, tu não sabes nada. Só Deus é o saber. Por isso que tem um livro de sabedoria. Salomão disse, quando Deus falou: peça o que queres, eu peço a sabedoria, porque sem ela não sou nada. Sabedoria é o Espírito Santo.
E para receber, vai receber Jesus de qualquer jeito, meu irmãozinho? Vai receber Jesus vivendo adultério, minha irmã? Vai receber Jesus com ódio no coração contra outra pessoa aqui da igreja, minha irmã? Vai receber o pão, que é o Espírito Santo, sem se confessar, sem deixar de comer o pão do mundo? Decida a quem queres servir. Irmãos católicos, a quem queres servir? A você? Coma do teu pão então, e já tens a tua recompensa. Ou servir a Deus é morrer para si. 2021 é o ano de decidir a tua vida. Não vai ser em 2022. Não existe. Não existe. O que existe é o hoje. Hoje. Quem você quer servir? A tua carne? A tua carne? Ai, padre, eu sou bom, eu ajudo os pobres. A tua carne? Veja, os discípulos também serviam a Jesus até o parágrafo 3. Também faziam trabalhos de filantropia, também ajudavam na catequese, também cantavam. Mas falavam, mas quem é que consegue viver isso? Pois é, queres ir embora também? Decida hoje. Amanhã não existe para você, meu irmão, minha irmã. E se Deus está falando assim, é porque tu estás dividido há muito tempo. Ora, Jesus, ora, eu tenho direito. A quem queres servir, homem? Irmãos, essa é a fé católica. Eu não conheço mais nada do que isso que Jesus está falando. É tudo conversa mole, tudo piadinha. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a nós, manipulados pelo diabo. Não tem terceira composição. Ou a Deus, ou ao diabo. João capítulo 2, na sua carta, leia que João era íntimo de Jesus. Ou nós servimos ao único Deus, que tudo criou, e Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Ou você serve os teus prazeres, manipulados com a assinatura de Satanás, que é sedutor. Não sei se vocês têm aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, faz qualquer coisa, Senhor, mas arranca isso aqui dentro de mim, essa vontade minha própria, do meu jeito, da minha medida. Tem piedade de mim, Jesus. Nesse domingo, dia 21 de agosto de 2021, eu quero que haja um falecimento coletivo aqui. Pai, não fala isso não, padre. Quero que haja um falecimento coletivo aqui hoje. Quem? Vai cair um avião? Não. Vai cair um maremoto? Maremoto não, o que é? Cometa? Não. Mas como eu desejo que haja um enterro coletivo aqui, que você deixe o fogo do Espírito Santo te queimar, e queima você, do teu jeito. Queima você até você morrer. Morra, quebra. Não, mas eu sou bom, quebra. Eu ajudo os pobrezinhos, quebra. Não justifique nada. Quem não nascer no Espírito
vive pela carne. Esse é o enterro coletivo. Que eu morra, que você morra, que nós possamos morrer todos. Para nós, não para os meus desejos. Se queres, Senhor, se queres, faça a tua vontade. Adonai. Bora. Suave, gostoso, bora. Como Zaqueu, eu quero subir. Vamos ficar em pé. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Olha isso aí, ó. Olha isso aí, ó. Sou pequeno demais. Espírito Santo é a paz. Da tua paz, largo tudo pra te seguir. Tem coragem na cabeça de novo. Olha lá. Como Zaqueu, eu quero subir. Lembra, você só tem o hoje. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Vem, Maria, vem, Senhora, Mãe de Deus, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Senhor é Deus. Eu preciso de ti, ó Pai. Olha você aí, ó. Se escandalize com você, vai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. O teu Santo Espírito, Senhor. Largo tudo pra te seguir. Canta junto, irmãos. Levanta o braço, fecha os olhos. Vai lá, peça. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar, Senhor. Quero amar somente a ti. Declara isso. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Eu quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz, Jesus. Faz um milagre em Como mim. Zaqueu. Eu quero que aconteça isso comigo. Vai lá. Como Zaqueu, quero subir. Eu quero o maior de tudo, o mais alto. O mais alto que eu puder. Vem, Espírito Santo. Vem. Só pra te Em nome de ver, olhar para ti, meu Deus, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso, Senhor. Eu preciso de ti, Derrama, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, Senhor. Vai lá. Sou pequeno demais, me dá a sua paz,
largo tudo pra te seguir. Levanta o braço, vai pedir, entra na minha casa, Jesus, vai lá. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero ter, Senhor. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Agora vai soltando a oração em línguas aí junto com o Pai. Faz um milagre. Levanta o braço, irmãos. Vai orando. Vem, Espírito Santo, nesta manhã, neste dia que o Senhor fez para nós, fez para mim. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo neste lugar, nesta casa. Venha preencher, Senhor, o vazio desta casa, Jesus. Vai orando, povo de Deus. No nome de Jesus, nós clamamos o Espírito Santo agora, por intercessão da Virgem Mãe Maria, Nossa Senhora. O Espírito do Senhor está. Lembra da criancinha, lembra da criança que acredita e que se joga nos braços do Pai. Senhor, nós entregamos a minha casa, a minha família nas Tuas mãos. Eu entrego diante do Teu altar as doenças, as separações, os vícios, aqueles que estão nos hospitais. Eu entrego, Senhor, para que, se for da Tua vontade, celebra, Senhor, a Tua vontade na família, na minha casa. Vem, Espírito Santo, no nome de Jesus, dos quatro cantos do céu. Recebe, Senhor, a minha casa. Recebe, Senhor, os filhos que o Senhor confiou a mim. Vai entregando. Entrega os filhos. Entrega agora esta enfermidade que há tempos entrou nesta casa. Entrega como uma criancinha que confia no Pai. Entrega hoje, confiantes, nas mãos de Jesus. Jesus, 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 Jesus. E o Senhor estende as mãos sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu corpo, sobre os teus. Tua vontade. Jesus, 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 Jesus. Entrega os irmãos que estão hospitalizados. E aqui eu entrego a vida e a circunstância do José. Tua vontade, Senhor. Eu levanto os meus braços por intercessão da Imaculada Senhora Maria. Celebra, Senhor, o que Tu tens na vida deste homem. Jesus, eu entrego, Senhor, esse matrimônio. Estenda a Tua misericórdia, Senhor, sobre a minha família matrimonial. No nome de Jesus, eu entrego os jovens, começando por esta casa, Santíssima Trindade. O Senhor me dá uma imagem de pernas como aranhas, que foi envolvendo os jovens da Santíssima Trindade, foi prendendo a muitos. Mas agora Jesus quebra as pernas desse monstro com aparência de aranha.
e o novo recomeço com os jovens na paróquia Santíssima Trindade. Levanta o braço, irmão, irmã, pois o Senhor, Ele derrama o querer dele nesse lugar. Muitas coleiras, como de cachorro preso, foi colocado na vida de muitas famílias aqui. E o Senhor agora, pela oração no Espírito, Ele tem o poder de quebrar e soltar a coleira que Satanás vem colocando como circuito do diabo na tua casa, divisão. Quebra, Senhor. Quebra, Senhor, agora toda a obra maligna que entrou na minha história familiar. Jesus, 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 Jesus. Celebra, Senhor, a tua vontade na minha casa. Celebra a tua vontade no meu organismo físico. Põe a mão no teu corpo agora. Sim, Senhor, eu imponho as minhas mãos sacerdotais. Toda falsa enfermidade seja agora, Senhor, sucumbida no meio de nós. Tudo aquilo que rege a mentira, tudo aquilo que rege a impureza, a sexualidade desregrada, quebra, Senhor. Ó Maria, passa à frente, minha mãe, nessa caminhada, na frente da minha família. Toda obra de bruxaria, feitiçaria, tudo aquilo que foi feito no oculto contra esta casa, está quebrado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está quebrado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como Zaqueu, eu quero subir. Vai lá, vai lá. O mais alto que Quero ver eu o povo cantando. Vai lá. A libertação do Senhor na manhã desse domingo. Vai lá. Olhar para ti. Olha para a cruz de Cristo lá, irmãos. Vai lá. Vai lá. E chamar tua atenção para mim. Diga, diga, diga. Eu preciso de ti, Senhor. Jesus, tenha misericórdia de mim. Vai lá. Eu preciso de ti, ó Pai. Toda opressão psicológica caia por terra. Olha para Jesus. Sou pequeno demais. Caia por terra. Síndrome do pânico, ansiedade, doenças psicológicas. Vai lá, vai lá. Levanta o braço. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Meu Deus, quero amar somente a ti, somente a ti, Senhor, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, Senhor. Faz um milagre. Fala, povo de Deus. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Oh, tira a basura lá, vai. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Toda a minha área psicológica, emocional. Quero amar, Senhor, somente a ti. Porque o Senhor é meu bem. Olha lá, mais uma vez para terminar. Faz um milagre em mim, Senhor. Entra na minha casa. Levanta o braço, vai lá. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Jesus, Jesus. Me ensina a ter santidade. Termina. Quero amar somente a ti. Olha para Ele.
porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim, Senhor. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim, Jesus. Quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo. Faz um milagre em mim. Oh, glória. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.